inicialmente fazer a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O símbolo de fé professou a grandeza dos dons de Deus para nós na obra da criação, da redenção e da santificação. Agora vamos contemplar a vida em Cristo, isto é, o agir do cristão na responsabilidade e na consciência de um modo de vida marcado pela adesão a Cristo. O ponto de partida de nossa reflexão é a pessoa humana. Na visão cristã, o homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, com atributos como a inteligência, a vontade, a liberdade e a imortalidade. E dentro de si, a pessoa tem uma espécie de voz de Deus que o leva a fazer o bem e a evitar o mal. É a consciência. Esta consciência pode ser bem formada ou deformada. Aí entra a tarefa dos pais e educadores cristãos, porque desde a infância vai se formando a consciência para um agir correto. Apresentaremos hoje algumas reflexões para compreender melhor os princípios cristãos que devem nortear o nosso agir. E para isso, contamos com a palavra de Jesus Cristo, a tradição da Igreja e os ensinamentos do magistério eclesiástico. Para a moral cristã, a vida é um valor supremo, que deve ser defendida a todo custo, e a pessoa humana é a obra mais perfeita do Criador, colocado no centro da criação. Segundo o Papa Francisco, a criação é um dom que vem das mãos abertas de Deus como uma realidade iluminada pelo amor que nos chama a uma comunhão universal. Cristo, imagem do Deus invisível, foi o homem criado à imagem e semelhança do Criador. Em Cristo, a imagem divina deformada no homem pelo primeiro pecado foi restaurada em sua beleza inicial e enobrecida pela graça de Deus. Novo Adão, Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem e lhe descobre uma altíssima vocação. Dotado de alma espiritual e imortal, a pessoa humana é a única destinada à bem-aventurança eterna e participa da luz e da força do Espírito Divino. Pela razão, é capaz de compreender a ordem das coisas. Por sua vontade, ela é capaz de ir ao encontro de seu verdadeiro bem. Em virtude de sua alma e seus poderes especiais de inteligência e vontade, o homem é dotado de liberdade. Este é o sinal eminente da imagem de Deus. Ouçamos Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem, criou-o à imagem de Deus, criou o homem e a mulher. A liberdade é a possibilidade de se escolher entre o bem e o mal. A verdadeira liberdade está a serviço do bem e da justiça. O exercício da liberdade é uma exigência inseparável da dignidade da pessoa humana, sobretudo em matéria moral e religiosa. Este direito deve ser reconhecido também civilmente e protegido nos limites do bem comum e da ordem pública. A liberdade humana é finita e falível. Quando olhamos a história,
vimos que o mau uso da liberdade trouxe desgraças e opressões para a humanidade. Em Cristo, comungamos a verdade que nos torna livres. Podemos escolher a viver como pessoas de Deus ou como pessoas que não aceitam a graça e querem viver no pecado. O Espírito Santo nos educa na liberdade espiritual para fazer de nós livres colaboradores de sua obra, na Igreja e no mundo. Ouçamos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes, e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. A liberdade faz das pessoas sujeitos morais. Quando agem de forma deliberada, são responsáveis pelos seus atos. Isto significa que os atos humanos, livremente escolhidos após um juízo de consciência, são qualificados moralmente bons ou maus. A moralidade dos atos humanos depende do objeto escolhido, da intenção e das circunstâncias da ação. Estes três elementos são chamados de fontes da moralidade, ou elementos da moralidade de todo agir humano. A seguir, vamos aprofundar um pouco esses três elementos. O objeto escolhido é um bem para o qual se dirige deliberadamente a vontade. É a matéria de um ato humano. O objeto escolhido especifica moralmente o ato de querer, conforme a razão o reconheça e julgue estar de acordo ou não com o bem verdadeiro. As regras objetivas da moralidade enunciam a ordem racional do bem e do mal, atestada pela consciência. Perante o objeto, a intenção se coloca ao lado do sujeito agente. A intenção é um elemento essencial na qualificação moral da ação. Ela é um movimento da vontade em direção a um objetivo. Ela diz respeito ao fim visado pela ação. Ela não se limita só à direção de nossas ações singulares, mas pode orientar para um mesmo objetivo ações múltiplas. Pode orientar toda a vida para um fim último. Por exemplo, um serviço prestado tem por fim ajudar o próximo, mas pode também ser inspirado pelo amor a Deus, fim último de todas as nossas ações. Uma mesma ação também pode ser inspirada por várias intenções, como, por exemplo, prestar um serviço para obter um favor ou para vangloriar-se. Uma intenção boa, como ajudar o próximo, não se torna bom nem justo um comportamento desordenado em si mesmo. O fim não justifica os meios. Ouçamos como Jesus nos adverte em Mateus, capítulo 6, versículos de 2 a 4. Quando, pois, dais esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Assim, a tua esmola se fará em segredo, e teu Pai que vê o escondido irá recompensar-te. As circunstâncias, incluídas as consequências, são os elementos secundários de um ato moral. Contribuem para agravar ou diminuir a bondade ou a maldade moral dos atos humanos. Por exemplo, o montante de um furto. Podem também atenuar ou aumentar a responsabilidade do agente, como agir, por exemplo, por temor da morte. As circunstâncias não podem, por si,
modificar a qualidade moral dos próprios atos. Não podem tornar boa ou justa uma ação má em si. O ato moralmente bom supõe a bondade do objeto, da finalidade e das circunstâncias. Uma finalidade má corrompe a ação, mesmo que seu objeto seja bom em si, como, por exemplo, rezar ou jejuar para ser visto pelos outros. O objeto da escolha pode, por si só, viciar o conjunto de determinado agir. Existem comportamentos concretos cuja escolha é errada, pois escolhê-los já significa uma desordem da vontade, isto é, um mal moral. É errado julgar a moralidade dos atos humanos considerando só a intenção que os inspira ou as circunstâncias que compõem o quadro, como, por exemplo, o meio ambiente, a pressão social, constrangimentos, etc. Existem atos que, independentemente das circunstâncias e intenções, são sempre gravemente ilícitos, em virtude de seu objeto, como a blasfêmia e o perjúrio, o homicídio e o adultério. Não é permitido, portanto, praticar o mal para que dele resulte um bem. Na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei, chamando-o sempre a fazer o bem e evitar o mal. No momento oportuno, a voz dessa lei ressoa no íntimo da pessoa. É uma lei inscrita por Deus no coração do homem na visão cristã. Julga, portanto, as escolhas concretas, aprovando as boas e denunciando as más. A consciência moral é um julgamento da razão, pelo qual a pessoa reconhece a qualidade moral de um ato concreto que vai planejar ou que está a ponto de executar ou ainda que já praticou. É importante que cada um esteja bem presente a si mesmo para ouvir a voz de sua consciência. Uma certa interioridade é necessária para ouvi-la. Muitas vezes as pessoas vão abafando sua consciência com desculpas por atitudes de indiferença ou acomodação diante de situações no mínimo desagradáveis. A dignidade da pessoa humana exige a retidão da consciência moral. Ela compreende a percepção dos princípios de moralidade, sua aplicação a circunstâncias determinadas por um discernimento e um juízo feito sobre atos concretos a praticar ou já praticados. A consciência permite assumir a responsabilidade dos atos praticados. O homem tem o direito de agir com consciência e liberdade a fim de tomar pessoalmente as decisões morais. Mas não pode ser forçado a agir contra a própria consciência, principalmente em matéria religiosa. É pelo julgamento de sua consciência que o homem percebe e reconhece as prescrições da lei divina no íntimo de seu coração. Ouçamos Romanos, capítulo 2, versículos 14 a 16. Os pagãos, que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho a sua consciência, bem como os seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. E isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgar as ações secretas dos homens por Jesus Cristo. A consciência deve ser educada e o juízo moral esclarecido. Uma consciência bem formada formula seus julgamentos seguindo a razão,
de acordo com o bem verdadeiro querido por Deus. A educação da consciência é indispensável aos seres humanos submetidos a influências negativas e tentados pelo pecado a preferir seu julgamento próprio e a recusar os ensinamentos autorizados. É uma tarefa para a vida toda. Desde os primeiros anos, alerta a criança para o conhecimento e a prática da lei interior, reconhecida pela consciência moral. Uma educação prudente ensina a virtude, preserva do medo, do orgulho, dos sentimentos de culpabilidade, dos movimentos de complacência nascidos da fraqueza e das falhas humanas, e garante a liberdade. Na formação da consciência, a palavra de Deus é a luz do caminho do cristão. É preciso assimilá-la na fé e na oração e pôr em prática, assistidos pelo Espírito Santo, ajudados por testemunhos e conselhos de outras pessoas e guiados pelo ensinamento autorizado da Igreja. Às vezes, o homem se depara com situações que tornam o juízo moral menos seguro e a decisão difícil. Mas devemos sempre procurar o que é justo e bom e discernir a vontade de Deus para si. Ouçamos São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos de 24 a 25. Nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações, e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Vivemos hoje a experiência de profundas transformações em diferentes dimensões da vida humana, a tal ponto que às vezes chegamos a ter dúvidas sobre o que é virtude e o que é pecado. A crise de valores questiona o direito à vida, o respeito à pessoa e à natureza, entre outros. Assim, é necessário incentivar o amor, a fé, a esperança, a justiça e a honestidade como elementos de realização pessoal e para a ordem da vida social. Por isso, apresentar a virtude que precisa ser cultivada e o pecado que precisamos evitar é uma contribuição para o agir cristão. Por virtude, entendemos que é uma disposição habitual da inteligência e da vontade para fazer o bem. Há um primeiro grupo de virtudes chamadas cardeais, que servem de guia para a vida. Valem para qualquer um, independente de sua religião ou vivência de fé. São elas a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. A prudência é a virtude que dispõe a razão a discernir o verdadeiro bem e a escolher os meios adequados a realizá-lo. A justiça nos leva a respeitar os direitos de cada um e estabelecer nas relações humanas a harmonia que promove a equidade em prol das pessoas e do bem comum. A fortaleza é a virtude que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem, capaz de vencer o medo e suportar provações e perseguições. A temperança modera a atração pelos prazeres, domina os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. Enquanto as virtudes humanas são importantes para todos os homens, as virtudes teologais são específicas para os cristãos em seu relacionamento com Deus. As virtudes teologais se referem diretamente a Deus, fundamentam, animam e caracterizam o agir cristão. São elas a fé, a esperança e a caridade.
A fé nos leva a crer em Deus e em tudo o que Ele nos revelou e que a Igreja nos ensina. A esperança é a virtude teologal pela qual colocamos nossa confiança nas promessas de Cristo e no socorro da graça do Espírito Santo. A virtude da esperança responde à aspiração de felicidade que todo homem traz dentro de si. O cristão é uma testemunha permanente da graça e da esperança. A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Jesus fez da caridade um novo mandamento, como consta no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. A caridade é a mais importante virtude teologal. O exercício de todas as virtudes é animada e inspirada por ela. A Igreja sempre destaca a caridade como um fundamento da vida cristã, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito social. O Evangelho é a revelação de Jesus Cristo da misericórdia de Deus para com os pecadores. Mas Ele não quer nos salvar sem a nossa participação. Precisamos acolher a misericórdia de Deus e, para isso, reconhecer as nossas faltas e confessar nossos pecados. Por isso, precisamos ter clareza sobre o que é pecado. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade e a consciência reta. É uma falta de amor verdadeiro para com Deus. E para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens, é definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei de Deus, refere à natureza do homem e ofende a solidariedade humana. O pecado é uma ofensa a Deus e nos desvia dele. A variedade dos pecados é grande, como consta na Sagrada Escritura, mas a raiz do pecado está no coração do homem, na sua livre vontade, segundo o ensinamento do Senhor, que consta em Mateus 15, versículos de 19 a 20. Porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Eis o que mancha o homem. Os pecados são avaliados segundo sua gravidade. O pecado mortal é uma infração grave da lei de Deus, desvia o homem de Deus e ataca no homem o seu princípio vital, que é a caridade, seja contra o amor a Deus, como a blasfêmia e o perjúrio, seja como contra o amor ao próximo, como o homicídio e o adultério. Para que o pecado seja mortal, requerem-se 3 condições ao mesmo tempo: que o pecado mortal tenha por objeto uma matéria grave, realizada com plena consciência e deliberadamente. A matéria grave é definida pelos 10 mandamentos. O pecado mortal, por sua vez, requer o pleno conhecimento da gravidade do ato e da sua oposição à lei de Deus. E por terceiro elemento, o pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade, quando nós temos o poder de fazer nossas opções. O pecado mortal exige uma conversão que se realiza no sacramento da reconciliação. Ouçamos Jesus em Marcos, capítulo 10, versículo 19. Conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. Comete-se um pecado venial quando não se observa
a medida prescrita pela lei moral, ou então, quando se desobedece à lei moral, mas sem pleno conhecimento ou sem pleno consentimento. O pecado venial enfraquece a caridade, traduz uma afeição desordenada pelos bens criados, impede o progresso das virtudes e a prática do bem moral. O pecado venial não quebra aliança com Deus, é humanamente reparável com a graça de Deus, não priva da graça santificante, da amizade com Deus, da caridade, nem da bem-aventurança eterna. A misericórdia de Deus não tem limites, a não ser para quem se recusa deliberadamente ao arrependimento de seus pecados e à salvação oferecida pelo Espírito Santo. Ouçamos Lucas, capítulo 12, versículo 10. Todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem obterá perdão, mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não alcançará perdão. A seguir, teremos um momento para comentários e esclarecimento de dúvidas sobre a aula de hoje.